A todos, eu sou o professor Maurício Barros e estou muito animado em recebê-los aqui no canal Matemática Descomplicada em Família. Se você busca uma maneira prática e eficiente de aprender matemática, este é o lugar certo para você. Bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Esse canal é uma realização de muito tempo, porque eu vinha pensando que assim que parasse de ensinar, que entrasse na aposentadoria, começaria a criação de um canal onde a gente pudesse continuar discutindo com as famílias a questão da matemática. A matemática sempre foi para mim um instrumento de comunicação muito importante. Por isso, que durante os 40 anos em que passei no dia a dia das salas de aula, encontrava e conversava muito com os pais sobre o acompanhamento das crianças no dia a dia da escola. Além de professor, eu também era coordenador. E a partir daí, comecei a descobrir que os pais tinham realmente uma paixão muito grande inicialmente pela matemática, até o momento onde eles entendiam o que estavam fazendo. A partir do momento que a matemática avançava, eles desistiam de continuar ensinando para seus filhos, rompendo aí com um processo de afetividade muito grande e muito importante no dia a dia para o ensino eficiente da matemática. Matemática básica das séries iniciais, todos nós podemos ensinar. A matemática nas séries iniciais, ela se resume a contar, perceber formas, medir. Então, contar, eu fiz uma subdivisão nesse curso das crianças que contam de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000, e fui por aí dividindo e colocando as operações para serem realizadas através dos conceitos. Então, contar será a nossa parte inicial. Valorizar o sistema de numeração decimal. Então, vamos falar em conjunto aqui. Vamos trabalhar o sistema de numeração decimal de forma eficiente. Perceber as formas. As crianças precisam saber bem as formas. Olhar que em volta delas estão todas essas formas, sempre estão presentes. O triângulo, como sendo a forma mais elementar da matemática, porque se você observar as formas que não são circulares, todas elas são formadas por triângulos. Medir. Medir, a gente usa régua, pode usar trena, depende do tamanho do que a gente quer medir. A gente pode usar, mostrar para a criança o velocímetro do automóvel, que mede distâncias em quilômetros, em milhas e assim por diante. A nossa metodologia vai ser de valorizar o desenvolvimento histórico dos principais conceitos. Olha, gente, a história pode ajudar bastante no entendimento dos conceitos. Como aquele conceito se desenvolveu ao longo da história é uma forma eficiente de se fazer matemática. Então, observa que nós temos aí um sistema de numeração egípcio. Então, olha como o sistema modificou para o nosso sistema de numeração decimal, que hoje é mundial, né? Praticamente em todo o mundo, o sistema de numeração decimal hoje é adotado. Então, inicialmente, lá com os egípcios, era assim que a gente contava. Muitos símbolos, não é? O nosso sistema de numeração decimal tem apenas 10 símbolos, do 0 ao 9. Buscar sempre a dúvida como partida para o entendimento dos conceitos. Muito importante, porque é a partir dos questionamentos das crianças que nós vamos poder encontrar os conceitos matemáticos. Sempre procurar responder esses questionamentos. Usar práticas efetivas de laboratórios de matemática, concretização. Aí é uma parte da matemática onde eu vivenciei bastante.
porque estive muito tempo à frente de laboratórios de matemática, em vários níveis de escolas, escolas públicas, escolas particulares. O laboratório de matemática é uma coisa maravilhosa, porque você observa que as crianças estão totalmente envolvidas para realizar matemática. Não existe aquela tristeza, aquela coisa monótona. Os laboratórios são ambientes bastante animados. Outra coisa importante e que a gente não pode esquecer é a forma de tratar o erro na matemática. O erro na matemática, eu digo sempre, matemática se trabalha com borracha e grafite, porque quando erra, apaga. E se apaga, vai aprendendo através do erro. Vai consertando até chegar a dominar o conteúdo ou o conceito. Combater o medo causado pela matemática aos membros da família. As famílias, como eu falei anteriormente, muitas vezes param de ensinar matemática porque têm dificuldade diante da matemática. Então, vamos acabar com esse problema. Vamos tentar nivelar as famílias de modo a que elas possam ensinar matemática durante toda a caminhada da criança e do adolescente. Utilizar a afetividade como uma ferramenta importante no aprendizado da matemática. Então, a afetividade, a gente colocou essa imagenzinha do coração, ela pode ajudar bastante no entendimento, nas respostas, no carinho, como essas respostas forem dadas. Eu costumo também recomendar ainda o uso de jogos, vídeos e leituras especiais. Por que não usar os livros maravilhosos do professor Malbataan, aquele mesmo Júlio César, né? Carioca, né? Que morreu aqui em Recife quando veio fazer uma palestra. O professor Júlio César não vendia livro algum. A partir do momento que colocou o pseudônimo de Malbataan, criou curiosidade nas crianças. E essa curiosidade a gente vai procurar explorar aqui. Um vídeo que eu gosto muito também é o Donald no País da Matemática. Você vai utilizar a imagem do Pato Donald, ainda é um vídeo produzido na Disney em 1959, onde não existia computador, não existia computação gráfica, e é muito interessante falar disso para as crianças. Elas ficam sem entender como se fazia tudo aquilo sem computador. Então, a visão da matemática hoje, eu vejo como que nós devemos ensinar matemática de forma diferente daquela que aprendemos. Geralmente, o professor, o pai, a mãe, quer ensinar matemática da forma que aprendeu. A forma que nós aprendemos não é a melhor forma, porque se fosse a melhor forma, a gente não tinha tanta dificuldade em matemática. Mas mudar ou não mudar, essa é a questão. Esse é um livrinho de uma professora chamada Sani Rosa. Ela escreveu esse livro, Mudar ou Não Mudar. As pessoas pensam que mudança é uma coisa simples, e não é. O ser humano demora muito a mudar. Eu observava muito com os meus alunos, quando eles estavam resolvendo questões, e que eles cometiam erros durante a resolução da questão, e na outra oportunidade que ele voltava a resolver, ele cometia os mesmos erros. Então, eles permaneciam naquela mesma maneira, na mesma forma de fazer. Não buscavam alternativa diferente. Então, mudar não é tão simples. O nosso Galileu, né, escreveu uma frase maravilhosa que diz o seguinte: matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Eu gosto muito dessa frase e acho que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui. Nós pretendemos fazer 2 aulas diárias, no máximo de 12 minutos. Acompanhamento da família e dos estudantes passo a passo. Esse seria um primeiro momento das aulas. E no segundo momento, resolução de questões aleatórias um pouco mais à frente,
para aqueles estudantes que já estão mais avançados. Então, aqueles que estão no início, nós faríamos o acompanhamento logo a partir aí das 12 horas, né, que nós deveremos estar lançando esses vídeos, e depois, um outro momento, o vídeo de resolução de questão. Então, pelo menos 2 vídeos, aulas, nós iremos fazer durante os dias. Então, gente, antes de me despedir, eu queria dizer para você que eu tenho um pedido especial para vocês, que é aquele pedido que todo mundo faz no YouTube, né? Que não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Isso nos ajuda a crescer e a alcançar mais pessoas interessadas na matemática. Agradeço imensamente por fazer parte dessa comunidade e por escolher a matemática descomplicada em família como seu recurso de aprendizado. Estou ansioso para explorar o mundo da matemática com vocês de maneira envolvente e divertida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.